Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu percebi que muitos empresários têm dúvidas sobre o markup ou markup, dependendo da sua pronúncia. O que é o markup? Quando utilizar? Como utilizar? Essa é a proposta justamente desse vídeo. Explicar como você pode trabalhar com o markup para formar preço de maneira profissional na sua empresa. Vamos começar com o que é o markup. O markup basicamente é um índice que transforma custo em preço de venda. Então imagine que você simplesmente compre e venda água mineral. Então você compra por R$1 e você quer encontrar qual é o seu preço de venda. Digamos que nós vamos utilizar um markup de 2,5. Então nós simplesmente vamos pegar esse R$1 e vamos multiplicar por 2,5. Lógico, o preço de venda vai ser R$ 2,50. Se nós mantivermos esse markup e digamos que o custo dessa garrafa de água diminua para 90 centavos ou aumente para R$1,10, desde que a gente mantenha esse markup, a gente vai estar alterando, nós iremos alterar, na verdade, o preço final para mais de R$1,50 ou para menos de R$1,50. Dessa maneira, você consegue manter as suas margens ou consegue repassar um possível desconto ou uma possível redução de custo que você teve. Então, basicamente é isso. O markup ele é utilizado para transformar o custo em preço de venda. Agora, quando utilizar o markup? Vamos entender o seguinte, nós temos basicamente três situações diferentes. A primeira é a empresa comercial, como eu já havia explicado, que simplesmente compra e vende. A segunda situação é uma empresa prestadora de serviço, que gasta mão de obra e gasta insumos para prestar um serviço. E a terceira opção, e a terceira situação, é uma empresa industrial. A empresa industrial transforma a matéria-prima em um produto acabado. Então, nessas três situações, nós podemos utilizar o markup para se chegar ao preço de venda. Porém, existe uma diferença em cada uma delas. Na empresa comercial, você já sabe o custo. O custo de um produto é quanto você gastou para que ele chegue na sua empresa e para que ele esteja pronto para que você consiga vender. Então, no caso da garrafa de água, o custo dela é R$1. Agora, na prestação de serviço, o custo na prestação de serviço é composto de mão de obra mais insumos. Então, a gente precisa fazer um cálculo para entender o quanto de mão de obra e insumos está sendo consumido nessa prestação de serviço específica. Então, tem um trabalho a mais aí na formação de preço. Agora, na indústria é parecido com a prestação de serviço. Nós temos também mão de obra, nós temos também matéria-prima, nós temos uma série de itens que compõem um produto. Então, para um produto ficar pronto para ser vendido, a gente precisa colocar mão de obra e matéria-prima. E aí, justamente, a gente tem um trabalho muito maior do que comparado com a empresa comercial, que a gente já tem o custo pronto. Na empresa industrial, nós temos que decompor todos os custos e entender o quanto custa de fato para ter um produto pronto. Por exemplo, se você compra e vende garrafa de água, o seu custo é R$1. Agora, se você fabrica garrafa de água, o seu custo, como é que você vai chegar no custo? Você tem que colocar a embalagem, você tem que colocar o rótulo, a tampa, uma outra impressão aqui de validade, o gás e por aí vai. Então, tem um cálculo bem mais complexo, nós precisaríamos de um software ou de uma planilha de formação de preço para se chegar nesse custo. E a partir desse custo, aí sim você pode utilizar o markup para se chegar em um preço final, em um preço de venda. Entendido isso, então, o que é o markup já entendemos. Quando utilizar o markup também já entendemos. Nós podemos utilizar tanto na empresa comercial, quanto na prestação de serviço, quanto na indústria. Porém, sabendo que a prestação de serviço e a indústria tem um trabalho muito maior, porque nós precisamos chegar ao custo para, a partir desse custo, aplicarmos o markup. E agora, vamos entender como utilizar o markup para precificar os seus produtos de maneira profissional. Imagine a seguinte situação. Você tem uma ótica, você comprou uma linha de óculos e o seu fornecedor sugeriu um markup de 3,8, por exemplo. E aí surge uma pergunta, como é que o meu fornecedor vai saber se esse markup vai me gerar lucro ou não? Como é que ele vai saber se esse markup está certo? É aí que tá, ele não sabe. Essa é só uma sugestão. Por quê? Se você comprar um óculos por R$100 e aplicar um markup de 3,8, você vai vender, vai colocar como preço de venda esse óculos R$380. O seu fornecedor imagina que esse markup vai gerar um preço final que vai condizer com o mercado.
que não vai estar nem tão caro, nem tão barato, que é um preço ideal segundo o estudo dele. Mas, dependendo da sua empresa, dependendo da sua loja, da sua estratégia, do bairro onde você está localizado, esse preço pode estar muito caro ou pode estar muito barato. Você pode estar perdendo venda ou pode estar vendendo barato demais. Então, o ponto principal aqui é você conhecer os seus números, é você conhecer o seu faturamento, o seu gasto fixo, as suas margens, o seu gasto variável. Para você saber se você está vendendo muito caro ou muito barato, você precisa conhecer os seus números. Se você não conhece seus números, praticamente você não conhece a sua empresa. Gerar lucro é uma questão de sorte. Então, esse markup é um markup de sugestão, você pode usar ou não. O que eu sugiro você fazer é você estudar de fato os seus números e gerar os seus próprios markups, gerar os seus próprios índices. Eu acabei utilizando vários exemplos, markup de 2,5, de 3,8 e por aí vai. Mas o que significa um markup de 2,5? Por exemplo, significa que se eu aplicar um markup de 2,5 num custo de uma garrafa de água mineral, isso vai ser suficiente, por exemplo, para pagar o custo da água mineral, pagar o gasto fixo, pagar o gasto variável e ainda gerar uma margem de X% de margem de lucro, por exemplo. Como é que você sabe se esse markup está certo ou está errado? Você precisa calcular. E logo abaixo dessa aula tem mais uma aula completa de formação de preço. Nessa aula eu entro em detalhe da matemática sobre como calcular o markup, tem planilha, tem, enfim, a diferença entre markup e margem de lucro é uma aula muito mais avançada. Essa daqui é simplesmente para explicar a diferença e explicar alguns itens a mais que lá eu não havia explicado. Então, retomando, você precisa gerar o seu próprio markup. Então, você vai ver o quanto você tem de gasto fixo em relação ao seu faturamento, o quanto você tem de gasto variável, se tem comissão ou não tem comissão e por aí vai. Você vai colocar todos esses gastos em um índice, em um markup. Renan, como é que faz isso? Clica no botão, vai lá para a aula, assiste que lá eu ensino a como fazer, como construir esse markup. E a proposta desse vídeo era como formar preço, como utilizar o markup de maneira profissional. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma loja de materiais de construção, ou mesmo um supermercado ou uma farmácia. Nesses tipos de negócio, você não pode utilizar apenas um markup de 2, de 2,5 ou o número que for. Por quê? Porque, por exemplo, no materiais de construção ou no mercado, tem alguns produtos que têm margem de 5% e tem outros produtos que têm margem de 50%, de 80%. Então você precisa de mais de um markup porque você tem mais de uma família ou mais de um grupo de produtos. Então, clicando no link que está logo aqui embaixo, você vai poder conhecer a ferramenta, ter uma aula mais avançada sobre isso e você vai poder gerar diversos markups. Por exemplo, o markup para bebidas é determinado markup, 2,1, por exemplo. O markup para essa outra linha de produtos é 3,98 e assim por diante. Então, você pode ter vários markups e você pode delegar para o seu gerente de compras ou para o seu gerente de vendas para que ele consiga ter esses markups na mão e ele mesmo consiga fazer a formação de preço de maneira rápida. Imagine o seguinte, que você tem uma tabela dizendo que para bebidas o markup é 2,3, por exemplo. E digamos que você não tem uma determinada bebida no seu estabelecimento. Você pode simplesmente ligar para o fornecedor, saber quanto é o custo dessa bebida, aplicar um markup e passar o orçamento rapidamente para o seu cliente. Se você tem materiais de construção, isso acontece muito, você pode simplesmente ligar para o fornecedor, aplicar o markup e passar na hora o orçamento para o seu cliente e melhor, sem medo de estar precificando muito caro ou muito barato, sem medo de estar tendo prejuízo. Então, dessa maneira, você pode delegar para os seus funcionários a formação de preço. Lógico, antes foi você, estudando os números da sua empresa, que construiu esse markup e sabe que cada um deles vai gerar resultado financeiro para a sua empresa. Então, essa é a maneira de você utilizar o markup de maneira profissional para precificar os seus produtos. Lembrando que você pode utilizar ele na indústria também e pode utilizar também na prestação de serviço. Porém, o desafio maior nesses dois tipos de negócio é você chegar ao custo real da produção desse produto, ou ao custo real da prestação de serviço desse produto. Na empresa comercial é muito mais fácil porque você já sabe o custo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou desse conteúdo, clique no gostei logo aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações.
Aqui tem conteúdo novo toda semana sobre gestão financeira para pequenas empresas. O meu nome é Renan Sassi e até o próximo sábado ao meio-dia. Um grande abraço!